Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui contar como que é estudar, como que é fazer uma faculdade na Austrália. Primeiro eu vou dar um pano de fundo, just a background. Vou contar um pouquinho sobre como que é a organização das faculdades aqui. Então, primeiro, temos faculdades públicas e privadas, como em todo lugar, mas as faculdades privadas, que são pagas, são de certa forma iguais às públicas, no sentido que você paga. Então, aqui não tem, por exemplo, um vestibular para você entrar na faculdade e não pagar. Quem é residente também vai pagar a faculdade, vai pagar um preço totalmente diferente do preço que a gente paga como estudante internacional, muito mais barato, mas eles pagam a faculdade também. Então, a faculdade pública e privada, ela vai ser diferente em relação a prestígio, nome, coisas do tipo. Aqui em Adelaide, nós temos a Universidade de South Australia e a Universidade de Adelaide, que são as públicas, e a gente tem faculdades particulares como a Flinders, a Torrens, que é aqui eu estudo, e tem mais algumas outras. Então, você tem algumas opções de faculdades, e aí vai depender do seu bolso, do curso que você vai querer fazer, para você poder determinar qual faculdade você vai. As faculdades são diferentes, têm diferentes estruturas também em relação à organização do ano. Tem faculdade que é por semestre, tem faculdade que é por trimestre. A minha faculdade é por trimestre, então a cada 3 meses eu tenho matérias diferentes, módulos diferentes e a organização da faculdade é assim. Mas aqui você tem um gap entre os termos. Então, por exemplo, a minha faculdade é trimestral. No primeiro trimestre a gente fica lá, 12 semanas estudando. Entre um trimestre e outro tem um break pelo menos de umas 2 semanas e meia, 3 semanas. E aí depois mais um trimestre, mais um gap, mais um trimestre e aí tem as férias mais longas. Então terminei o meu trimestre em dezembro, antes do meio do mês, e aí eu tenho férias até o próximo intake, que é em fevereiro. Então são 2 meses de férias. A faculdade semestral, ela vai ser diferente, então você vai ter provavelmente mais breaks curtos dentro do semestre. Eu acredito que sim, pelo que eu olhei, mas você vai ter férias em momentos diferentes da minha faculdade, por exemplo, que é trimestral. Então, enquanto eu tô de férias agora, tem gente que ainda tá estudando e vai ter férias mais pra frente. É diferente o intake. Então, às vezes, no final do ano, eu já entreguei assessment, eu tô livre, e tem gente que tá entregando assessment, ou poderia ser o contrário. Então, também tem que ficar atento a isso. Mas é só questão de organização mesmo, não vai influenciar nada no teu visto, é questão de organização. No meu caso, eu pago a cada 3 meses a faculdade. A cada 3 meses eu tenho que escolher 3 matérias, eu tenho que fazer 8 matérias por ano, porque por ser um bacharel eu tenho 24 matérias no total, 8 por ano, e aí a divisão é 3, 3 e 2. 3 matérias no primeiro trimestre, 3 no segundo, 2 no terceiro. E aí eu pago exatamente pelas matérias que eu vou fazer. Se no primeiro trimestre eu vou fazer 3 matérias, eu tenho que pagar antes de começar a estudar aquelas 3 matérias. No próximo trimestre é a mesma coisa e no último trimestre é um pouco mais barato porque eu vou pagar apenas 2 matérias. Se você está pensando que de repente você vai pagar por semana o teu curso, quando você estiver aqui, quando você renovar o visto, não é bem assim. Tem que ver de acordo com a faculdade qual que é o jeito deles pagarem. A semestral vai te pedir para pagar um semestre adiantado. Então tem que ficar atento nisso, porque quando você chegar aqui, se você vier com um visto de estudante para estudar inglês, se você não tiver trago dinheiro do Brasil, você tem que fazer o dinheiro aqui. E dependendo do tempo que você tem, não dá para fazer aquele total para você já dar de cara para começar a estudar um bacharel, um VET, algo do tipo. Então tem que ficar atento às formas de pagamento que vão variar de faculdade para faculdade. E como que você define os horários que você vai estudar? Então vamos lá. Eu digo você define por quê? Porque quem vai escolher as matérias é você. Tem a grade curricular lá, você tem matérias obrigatórias e matérias que não são obrigatórias, no sentido de não são estruturais do curso, elas fazem parte de um conjunto de matérias que você pode escolher quais você quer fazer. Então tem as core e tem as eletivas, né, as electives. As eletivas têm a ver com várias áreas que são correlatas do que você está estudando, mas você tem as vertentes. Então, por exemplo, no meu bacharel que é de tecnologia, eu tenho eletivas que têm a ver com dados, JavaScript, tem a ver com outra linguagem de programação, UX, UI, Machine Learning. Então, vai depender daquilo que eu quero fazer, eu vou pegando as eletivas que fazem sentido para mim. E as core, obviamente, você tem que fazer. Você não pode terminar o curso sem ter feito todas as core. E aí você tem que ir lá no site, quando tá liberado, você vai lá, escolhe as matérias que você quer fazer, e dependendo da matéria que você pegar, você vai ver lá os horários. Então vai ter trimestre ou semestre que você vai estudar de manhã
E às vezes você vai ter aula à tarde, pode ser que tenha aula à noite, e às vezes as suas aulas vão ser de terça e quinta, ou de quarta e sábado. Não sei, eu nunca peguei aula de sábado, mas eu sei que tem gente que estuda de sábado. Ou de sexta e o dia inteiro. Então vai depender das matérias que você pegar e dos horários que estão disponíveis para você. No momento, a gente tem aulas online também. Você também pode escolher aulas online. Porém, por ser estudante internacional, a gente só pode pegar 30% dessas matérias online. 70% do curso tem que ser presencial. A não ser que você esteja no último trimestre e aí não tem disponibilidade de vaga presencial para você e você está terminando o último trimestre, o último semestre, então aí teria uma exceção para a regra, mas a regra é 70% do curso tem que ser feito presencial. Como é que fica em relação ao trabalho, por exemplo? O meu trabalho, hoje ele é bem flexível, eu trabalho numa loja de maquiagem, trabalho na MAC, e os meus horários são mais flexíveis, então eu aviso para eles, olha, esse trimestre eu vou ter aula de segunda e terça o dia inteiro, então eles não me colocam para trabalhar nesses dias, e aí eu só tô disponível nos outros dias. Se você for casual, você vai falar pro teu chefe, olha, esses dias aqui eu não posso porque eu estou estudando, ele vai te colocar no roster nos outros dias. Aí vai depender do emprego que você tem, quão flexível é para você mudar esses horários. E aí você também pode tentar encaixar suas aulas nos horários que você tem livres. Aí vai depender mesmo de sorte, de conseguir pegar as aulas nos horários que você deseja. Agora, em relação às aulas, como que é a dinâmica de uma aula em uma faculdade na Austrália? Bom, eu posso falar da minha experiência, obviamente, cada faculdade vai ser diferente, mas no geral, o estudo na Austrália, ele é self-study. O que significa isso? Você vai estudar muito por sua conta. Você vai estudar sozinho. Então, as aulas não são aulas como no Brasil, você não vai para a faculdade todo dia, já começa por aí. Então, você estuda full time, que seria uma carga horária completa, porém, 1/3 é você estudando na escola, na faculdade, 2/3 é você estudando sozinho em casa. Por quê? Porque além de você ler muito, pesquisar muito, você ainda tem os assignments ou assessments para fazer, que são nada mais, nada menos do que trabalhos. Tem muito trabalho para fazer. Aqui na faculdade não tem outra forma. Eu acho que algumas faculdades têm provas, a minha não tem, então tem muito assignment, muito assessment para fazer. E dependendo do que você estudar, eu acho que a complexidade muda, né? Se você está no certificado 4, certificado 3, bacharel, advanced diploma, vai mudar, porém eles são, na minha opinião, eu achei bem difícil alguns. Depois que você vai pegando a manha, você vai entendendo, você tem que se adaptar à dinâmica do que eles estão pedindo, do que eles querem que você entregue. Mas os assessments, eles têm data para ser entregue, obviamente, né? Então você tem que correr ali, se organizar para poder entregar a tempo. Se acontecer alguma coisa, você pode pedir um prazo maior, aí você tem que preencher um formulário, tudo bonitinho, tal, para o professor analisar para ver se ele vai te dar uma extensão ou não. Mas, via de regra, tem datas determinadas para entregar. E é bastante coisa, viu? Bastante coisa. Se você tá pensando em fazer um bacharel aqui na Austrália, um curso, um advanced diploma, um master, esteja preparado para estudar bastante sozinho e para fazer muitos assessments, muitos assignments. Você vai escrever bastante, você vai ler bastante, vai assistir vídeo, vai ter que procurar as respostas por sua conta. É assim que funciona. Eu levei bastante tempo para me adaptar. Eu acho que agora eu já tô tipo, tá, peguei o jeito da coisa, mas passou um ano. Eu levei bastante tempo para me adaptar porque eu fui direto pro bacharel, não passei por nenhum outro curso antes. Mas agora tá tudo certo, vai fluir. Nos próximos anos vão ser mais tranquilos, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas basicamente esteja preparado para estudar bastante por sua conta e fazer muitos assessments. As aulas aqui são modelo tutorial, então você não vai assistir uma aula como no Brasil, nos mínimos detalhes, ou uma aula que tenha 2 horas de duração, o professor falando só daquilo. Esquece, não tem isso. As aulas são tutoriais, então eles esperam que você já tenha lido o material daquela aula antes de ir para a aula, porque é uma aula para tirar dúvidas e para debater sobre o assunto. É isso que a faculdade espera de você. Você não vai lá para aprender, você aprende em casa. É um jeito de explicar, né? Você aprende em casa e vai lá tirar suas dúvidas, você vai ter uma orientação sobre o que você estudou. Esse é o modelo de aula daqui. Apesar de já ter o inglês e de conseguir escrever e tudo mais, é um inglês acadêmico, você tem que parafrasear muito, que é sempre ficar mudando as palavras, né? Então você pega um texto, você tem que explicar aquele texto com outras palavras e você tem que escrever bem, ter um domínio um pouco maior da língua, porque tem muitos livros acadêmicos, você vai estudar muito
assistindo vídeos e tudo mais. Então, apesar de ter feito inglês acadêmico, ainda assim eu tive bastante dificuldade para escrever. Mas aí você vai encontrando formas de fazer os seus trabalhos, né? Você tem que ler bastante, como eu falei, e tudo mais. E a adaptação depende de pessoa para pessoa. Tem gente que adapta mais rápido, para mim levou bastante tempo. A gente depois vê que não é tão assim difícil quanto a gente faz parecer. Particularmente falando, eu fiz uma tempestade em copo d'água, porque depois que passa você abaixa a adrenalina, abaixa, né, todo aquele sentimento de ansiedade, de entregar e tudo mais, falar, ah, tá, foi isso que eu fiz de errado, foi isso que eu fiz de certo, vou repetir e tal. Se eu posso dar um conselho pra você, take it easy, tenta manter a calma enquanto você estiver estudando. Você vai arranjar um jeito de fazer, vai dar certo, só precisa ter calma, respirar no processo, para você poder encontrar a melhor forma de trabalhar para você, a melhor forma de se organizar, porque realmente você precisa dedicar tempo para fazer uma faculdade aqui. Não tem como só ir assistir aula, vai ter que dedicar algum tempo para fazer os trabalhos, para estudar e tudo mais. Bom, é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre como é estudar aqui na Austrália, deixa aqui nos comentários. Me diz o que você achou, curte o vídeo, compartilha se você conhece alguém que esse vídeo vai ser bom, vai ser interessante para essa pessoa. E eu te vejo num próximo vídeo. Tchau!